Jeremias, capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá e os ossos de seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém, para fora de suas sepulturas. Expô-los ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem tinham servido, e após quem tinham ido, e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. E escolher-se antes a morte do que a vida, e todo o resto dos que restarem desta raça maligna, que ficar nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Disse-lhes mais, assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se e não voltarão? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falem o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia da sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. E a rola, e o grou, e a andorinha observam o tempo na sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitam a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Portanto, darei suas mulheres a outros, e suas herdades a quem os possua. Porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Curam a ferida da filha de meu povo, levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer abominação. Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha caiu, e até aquilo mesmo que lhes dei sem se irá deles. Porque nos assentamos ainda? Juntai-vos e entremos nas cidades fortes, e ali estejamos calados, pois já o Senhor, nosso Deus, nos fez calar, e nos deu a beber água de fel, e porquanto pecamos contra o Senhor, espera-se a paz, e não há bem o tempo da cura, e eis o terror. Já desde Dan se ouve o resfolgar dos seus cavalos, toda a terra treme, e a voz dos rinchos dos seus fortes, e vêm e devoram a terra, e a sua abundância, e a cidade, e os que habitam nela. Porque eis que enviarei entre vós serpentes e basílicos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, da terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com suas imagens de escultura, com vaidades estranhas?
Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura, não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Capítulo 9. Porventura, a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Porventura, Deus tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos, e entendem a língua como se fosse seu arco para a mentira. Fortalecem na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim me não conhece, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu inimigo, e irmão, nenhum de vós fiéis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo. E não falam a verdade, ensinam a sua língua a falar mentira. Andam-se cansados em obrar perversamente. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano, recusam reconhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos. Eis que eu fundirei e os provarei, porque de outras maneiras procederia com a filha de meu povo? Uma flecha mortífera, e a língua deles fala engano. Com sua boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas o seu interior arma-lhe ciladas. Porventura, por estas coisas não os visitaria, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de gente tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentações, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas. Nem já se ouve mugido de gado, de aves dos céus até aos animais, andaram vagueando e fugiram. Eu farei de Jerusalém montões de pedra, morada de dragões, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isso? E quem falou a boca do Senhor para que possa anunciar? Por que razão pereceu a terra, se queimou como o deserto, de sorte que ninguém passa por ela? E disse o Senhor: por que deixaram a minha lei, que publiquei perante a sua face, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela? Antes andaram, pois, após o propósito do seu coração, e após os Balaíns, como lhes ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer a losna a este povo, e darei de beber água de fel. E eu os espalharei entre nações que não conheceram, nem eles, nem seus pais, e mandarei a espada após eles, até que venham a consumi-los. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerei e chamai carpideiras para que venham, e mandai procurar mulheres sábias para que venham também, e se apresentem e levantem a seu lamento sobre nós, e desfaçam-se os nossos olhos em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem águas, porque uma voz de pranto se ouviu de Sião. Como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra e eles
tornaram as nossas moradas. Ouvi, pois, vós mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos receberam a palavra de sua boca. Ensinai o pranto a vossas filhas, a cada uma a sua companheira a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. Fala assim, diz o Senhor, até os cadáveres dos homens jazerão, como esterco sobre a face do campo, e como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo circuncidado, como o incircunciso, ao Egito e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam nos desertos, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel incircuncisa de coração. Capítulo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vos fala a vós, a casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espantais com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelo os firmam, para que não se movam. São como palmeiras, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenho receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder para fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, grande é o teu nome, em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isso só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embrutecem e se tornam loucos, e ensino de vaidade é o madeiro. Trazem prata estendida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice, e das mãos do fundidor fazem suas vestes de azul celeste e púrpura. Obra de sábios são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo, e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desapareceram da terra e debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele soar a voz, logo há ruído de águas no céu, e sobem os vapores da extremidade da terra. Ele fez os relâmpagos para a chuva, e fez sair os ventos de seus tesouros. Todo homem se embruteceu, e não tem ciência. Envergonha-se todo fundidor de sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nela. Vaidades são, obras de engano, no tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a esta a porção de Jacó, porque ele é o Criador,
de todas as coisas, e Israel a vara de sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunta da terra a tua mercadoria, ó habitante da fortaleza, porque assim diz o Senhor, eis que desta vez arrojarei como se for com uma funda os moradores da terra, e os angustiarei para que venham a senti-lo dizendo, ai de mim, por causa dos meus quebrantamentos, a minha chaga me causa grande dor. E eu tinha dito, certamente isto é enfermidade que eu poderei suportar. A minha tenda está destruída, e todas as minhas cordas se quebraram. Os meus filhos foram-se de mim. Não existe ninguém a mais que estenda a minha tenda e que levante as minhas cortinas, porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor. Por isso, não prosperam, e todos os seus gados se espalharam. Eis que vem uma voz de forma grande, tumulto na terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de dragões. Eu sei, o Senhor, que não é homem, o seu caminho, nem do homem que caminha, o dirigir de seus passos. Castiga-me, Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que não conhecem ou sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no e consumiram-no, e assolaram a sua morada. Capítulo 11. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo, ouve as palavras desse concerto e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dizem-lhes, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não escutar as palavras desse concerto, que ordenai os vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito, e da fornalha de ferro, dizendo, dai ouvidos à minha voz, fazei conforme tudo que vos mando, e vos me sereis a mim por povo. Eu vos serei a vós por Deus, para que confirme juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se neste dia, então eu respondi e disse, amém, ó Senhor. E disse-me, Senhor, aprego-a todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo, ouvi as palavras deste concerto e cumpri-as, porque deverás protestei a vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito, e até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo, dai ouvidos à minha voz, mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras desse concerto, que lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram. Diz o Senhor disse mais o Senhor, uma conjuração se achou entre os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. Tomaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após deuses estranhos para os servir, a casa de Israel e a casa de Judá. Quebrantaram o meu concerto que tinham feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e não os ouvirei. Então irei às cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses que eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão do tempo do seu mal, porque segundo o número das tuas cidades foram os teus deuses, ó Judá, e segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares, impudências, altares para queimares incensos a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não ouvirei
no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal, que tem o meu amado a fazer a minha casa, visto como muitos nela cometeram grandes abominação, e as carnes santas se desviaram de ti. Portanto, tu fazes mal, então andas saltando de prazer. Dominou-te o Senhor, oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e a casa de Judá, que para si mesmo fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. E o Senhor me fez saber, e eu soube então me fizestes ver as suas ações. E eu era como um manso cordeiro, que levaram a matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo, destruímos a árvore com seu fruto, e cortamo-los da terra dos viventes, e não haja mais memória sobre o meu nome, sobre o seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os pensamentos e o coração, veja eu tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor, acerca dos homens de Anatote, que procuraram a tua morte, dizendo, não profetizeis no nome do Senhor, para que não morras a nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu punirei os jovens, morrerão à espada, e os seus filhos e suas filhas morrerão de fome. E não haverá deles um resto, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, no ano da sua visitação.